Bem-vindas ao Elas Viajam. Esse é um podcast feito por mulheres e para mulheres, em que elas contam um pouquinho das histórias pelo mundo afora. Eu sou a Mary e eu vou acompanhar essa jornada com vocês. A nossa convidada de hoje tem 29 anos, ela já foi para o Canadá, para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos também, e é a Carol. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Muito Mary. legal ter você aqui É com um a prazer gente. estar aqui, eu tô muito feliz, na verdade. Sim, conta um pouquinho de você. Bom, você já, deu uma introdução aí na questão, de Sim. viagens e tal. Ainda tem tanto pra explorar, mas realmente eu comecei o intercâmbio, comecei a viajar, na verdade, por conta do intercâmbio. Então, Sim. esse é um ponto legal. Atualmente, você falou 29 anos, deu um baque assim, tipo, meu Deus, tenho 29 anos. Quando foi a minha primeira viagem, tinha 17. Então, já faz, um tempinho. Bom, atualmente sou mamãe, então hoje se eu penso em viagem, tudo agora mudou um pouquinho aí em família, Tenho uma neném. Atualmente trabalho como gerente de relacionamentos. Como que ela chama? Isabel. Isabel. Tem 1 aninho. Coisa Ai, mais que fofa linda. da vida. Eu tenho uma prima que chama Maria Isabel, a gente chama ela de Bebel. De Bebel. Ela também. E ela Sim. fala, inclusive, vocês perguntam assim, como que é essa? Ela fala assim, Bebel. É Ah. muito fofa, sério, muito fofa. E hoje, quando eu penso em viagem, penso nela com a gente, em família. Então, assim, é diferente. E aí, deu um baque na hora que você falou da idade. Eu falei, realmente, já tenho 29 anos. Mas tudo bem, tudo bem. E você fez a sua primeira viagem com quantos anos? 17. 17. Foi pra fazer um semestre do high school na Nova Escócia. Que legal. Foi assim que a Just apareceu na minha vida, inclusive, tá? Primeira aparição aí da Just foi quando eu fechei meu intercâmbio. Primeira porque foram várias depois, né? Na verdade, teve um tempo longo que ficou na sua vida, Just. Foi. Não, a Just tem um espaço no meu coração, muito grande. Sim. Mas sim, depois que eu voltei desse intercâmbio já, voltei maior de idade. E aí, aquela época, tipo assim, agora eu preciso fazer faculdade, O que eu vou fazer? Preciso faculdade e trabalho, que é um ponto. E aí, fui fazer faculdade e depois que iniciei a faculdade, vim trabalhar na Just. Deu, assim, coisa de 3 meses que tinha começado a faculdade, vim trabalhar na Just. E aí, depois disso, tiveram outras oportunidades, Porque a gente vive, o intercâmbio muito intenso, ver como isso transforma a vida, como é bom, como as pessoas voltam transformadas. Eu tinha voltado outra pessoa do meu intercâmbio. E aí, depois tive a oportunidade de fazer outro intercâmbio, acompanhar, os grupos, enfim, mas acho que é por isso que eu tenho um carinho tão grande pela Just, na jornada profissional e também nesse sentido desse destrave, dessa virada de chave pro que o intercâmbio proporciona na minha vida, O que proporcionou na minha vida, assim. E hoje, o que você faz? Então, eu já comecei a falar, A gente quer falar de apresentação, assim, meu nome é Carolina, tenho 29 anos, tenho... dar uma volta. Não, é bom, pra gente falar de outras coisas, não só da idade que a gente tem e do que, de fato, a gente faz hoje como trabalho, Eu trabalho como gerente de relacionamento de influencer, hoje na Eduz, e eu gosto muito. É uma galera, assim, mais difícil de lidar, mas eu amo os meus influencers. Mas eu acho que uma coisa que o intercâmbio que a gente aprende bastante é lidar com diversos tipos de pessoa. Então, acredito que o intercâmbio ajudou você muito. Ajudou muito mesmo, porque além de ter que lidar com outras pessoas em outro idioma, às vezes até no português parece que a gente tá falando outro idioma, com as pessoas. Então, eu não tenho dúvida que essa questão de relacionamento foi muito, muito, muito fortalecida quando eu tava no intercâmbio, Ainda mais assim, tipo, também já era quase adulta, Mas assim, adolescente ainda. Hoje eu vejo assim, não, realmente era adolescente, De cabeça e tal. Tendo que fazer novos amigos, socializar com a galera, conquistar uma família, Conseguir algumas coisas. Adolescente é muito bom nisso, mas ao mesmo tempo também nem sempre. E então, assim, foi um super desafio. E essa questão de relacionamento, com certeza, foi o intercâmbio, assim, que trouxe muito. Desenvoltura, Tipo, não ter medo de tantas coisas. Porque já começa com medo do avião, Que já não pode ter. Então, assim, já tem vários medos que você vai quebrando até voltar. Resolver problema, Resolver muito problema. É sempre assim. Sem os pais por perto. Exatamente. Então, realmente, tem muitas coisas que o intercâmbio destrava mesmo na gente, E liberta também. Pra essa questão de... Não tem nada... Hoje eu penso assim, não tem nada que eu não possa fazer. É verdade. E eu tenho certeza que isso veio do intercâmbio. Experiências. Das experiências do intercâmbio, sim, total. E como que você teve a ideia de fazer o intercâmbio? Porque você foi com 17 anos.
foi fazer o Foi. ensino médio lá fora. Então, é um intercâmbio diferente que a gente está acostumado, né? Por exemplo, as outras convidadas foram para fazer o idioma, para estudar e trabalhar. Você foi É. para fazer o ensino médio. Como que pareceu isso na sua vida? Então, eu comecei a estudar inglês, eu acho que eu tava com uns 14 anos, assim, Uhum. sempre quis muito estudar inglês. E na escola de inglês, eles incentivavam muito essa questão de você estudar pra colocar na prática. Uhum. E aí tinha feito um teste onde tinha dado que o nível era, sei lá, upper intermediate, alguma coisa assim. E a própria escola de inglês incentivou, né, que fizesse. E aí eu e minha mãe, a gente começou uma pesquisa. Né? Então tá, então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui em Sorocaba, né? Só que a nossa pesquisa, ela foi meio que assim, a gente pesquisou um lugar e a gente fechou Uhum. nesse lugar. Porque a gente foi muito bem acolhida. Então, assim, Uhum. quando a gente chegou na Just, a gente já se sentiu, tipo, bem, de que a gente podia Uhum. realizar esse sonho, de que não era uma coisa, assim, inalcançável, porque na minha cabeça e da minha mãe é assim, vamos ver, mas talvez não dê, sabe? Então a gente Uhum. vai lá pra ver que Sim. talvez não dê certo, porque é caro, ninguém da minha família nunca tinha viajado, né? Tipo, nem pra Uhum. fora nem nada, a gente nem sabia como funcionaria. Então, assim, vamos ver, já que existe a vontade, não vamos matar a vontade antes da gente ter a resposta final, mas já era meio que talvez não dê certo, né? E aí, quando a gente chegou e conversou, foi maravilhoso, porque a gente foi mega acolhida. A gente chegou num sábado na Uhum. agência, 1 hora da tarde. Tipo, um horário super legal. Não, a gente tinha marcado que a gente iria, mas a gente tinha marcado, tipo, meio-dia, alguma coisa assim. Atrasou um pouquinho. Atrasamos um pouquinho, né? A gente nem sabe o que Uhum. que é isso, pessoas que atrasam, imagina. E aí, cheguei naquele horário que normalmente a agência fechava 1 hora no sábado. Então, assim, já foi legal da gente ter sido atendido muito bem, mesmo a agência estando pra Sim. fechar, né? Então já Uhum. foi diferente. E aí, o que encantou a gente foi muito essa questão de, tipo, dar pra ser feito, e encaixando dentro da realidade que a gente tinha. Esse foi Sim. um ponto muito importante. De que não era, assim, tão fora da realidade quanto a gente imaginava, que tinham formas de pagamento que iam Uhum. ajudar, enfim, aí tudo isso fez ficar viável. O que eu não sabia é que existia a Nova Escócia. Esse foi um ponto, Aham. assim, que eu nem sabia o que que era, tanto que eu queria ir pro Canadá, via coisa de frio, queria viver isso, inverno e tal. E na época, o Alan pegou e falou assim: Nova Escócia é legal. Aí eu falei assim: não, eu não quero ir pra Escócia, eu quero ir pro Canadá dele. Não, então, Carol, vamos lá. Nova Deixa eu te Escócia, deixa eu explicar. desligar. Nova Escócia, estado do Canadá. E me Uhum. mostrou todos os benefícios, né? Enfim, de ser a província da educação. Me encantei. Aí já foi assim, agora vamos ter que dar um jeito, vamos ter que fazer esse Sim. negócio, porque eu já tinha ficado encantada, e minha mãe também tinha ficado encantada. E aí, tudo fluiu e deu super certo. Graças a Deus, foi a melhor viagem da minha vida, a melhor experiência que eu tive. Por quê? Lá foi muito massa, assim, com a família, com a Uhum. escola. Eram outros tempos quando a gente compara com o que é hoje, Sim. mas assim, foi perfeito. E aí depois disso eu tava super apaixonada por intercâmbio, então era fácil, né? Tanto eu vim trabalhar com isso, quanto fazer novas viagens. Aí foi o start, só foi o começo. E eu fiquei sabendo que teve alguma das suas viagens que você foi sem celular. Foi essa? Essa foi a primeira. Depois eu também fui para os Estados Unidos. Sim, não fui sem celular, mas não coloquei chip no celular. Uhum. Isso que vendia chip, já tinha, tipo, plano e Sim. tal. Mas enfim. Essa do ensino médio, a gente já tinha celular. Eu gosto de falar que foi 2013. Aham. Mas a gente já tinha, tá? WhatsApp, Sim. Facebook, Instagram. Porque senão a pessoa fala, mas naquela época não tinha nada disso, não era Tinha. difícil ficar sem celular. Não, era muito difícil. Tanto que na escola, no próprio ensino médio, eu ficava assim, no Uhum. celular, a professora tinha que tirar o celular, era super desagradável, inclusive, né? Hoje, né, falando aí, eu tenho uma filha, né? Espero que ela não faça isso, né, na sala de aula. Sim. Mas sim, teve esse ponto. E eu peguei e falei, não, eu não vou levar. Deixei o celular aqui. E só falei, cuida bem pra mim, cuida do meu celular quando eu voltar. Espero que ele esteja carregado. Foi esse meu ponto. Por quê? Eu era muito viciada no celular, tipo, Twitter, ficava tweetando o dia inteiro e tal. E aí o ponto era, o fuso horário da Nova Escócia, ele é praticamente o mesmo que o nosso. Acho que tem 1 hora de diferença no Uhum. horário de verão e tal, enfim, nem sei mais como é que tá essa questão de horário de verão. Mas eu lembro que era assim, o mesmo horário, sabe? Eu ia conseguir Sim. falar com as pessoas, meus amigos, por exemplo, estando lá, eu consegui falar com a galera aqui no WhatsApp, enfim. E eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu tinha que voltar dando resultado, porque Uhum. não tinha sido fácil investir, mesmo que coubesse no nosso bolso, Sim. não era um investimento, tava sobrando, vai fazer um intercâmbio, tá de boa. Sabe, não sabe o que vai fazer da vida, vai fazer um intercâmbio. Foi Não. muito calculado Foi muito ali. calculado e, assim, eu tinha que voltar dando resultado. E o ponto principal era aperfeiçoar o inglês, né? Sim. Então, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Falei, não posso ter distrações no meio do caminho. E o celular, eu tinha certeza que era uma distração. Então, eu levei uma câmera,
Fotográfica. E é até engraçado esse negócio de câmera, né? Porque hoje em dia a gente pede pra galera tirar foto mais nova e eles não fazem assim pra tirar foto, né? Eles fazem assim. É terrível. Igual o telefone, né? A gente faz assim, eles fazem assim. Assim? Pois é. Então, assim, na época eu levei uma câmera, né? Literalmente tinha esse botãozinho em cima mesmo. E eu andava com isso, assim, pela escola, pros lugares que eu ia, porque eu não queria ser distração do celular. E aí acabava fazendo ligações, né, pro Brasil com um telefone, um cartão telefônico, né, que tinha até então, que você podia colocar crédito e pelo telefone da casa da família mesmo, pra ligar internacional, fazia. E funcionava bem. Eu não levei computador também, mas foi porque meu computador quebrou, tipo, muito perto de eu viajar. E eu tinha comprado ele justamente pra levar na viagem. Aí minha mãe falou assim, não, vamos mandar esse computador pra assistência. A única questão é que não ia ficar pronto até eu ir viajar, porque foi bem pertinho, ainda tava na garantia e tal. Falei com a família de lá, eu falei assim, ok, se eu usar o computador de vocês? Aí eles assim, tranquilo, pode usar. Quando a gente não estiver usando, você pode utilizar. Então, funcionava bem. Às vezes, minha mãe mandava lá no Facebook, assim, tipo... Filha, manda um oi pra mamãe, não sei o que, no feed. Ela não mandava na mensagem, sabe? Depois todo mundo ficava me zoando, tipo, as mensagens dela pra todo mundo ver. Mas a gente fazia assim, e funcionava super bem. E aí, me obrigava a estar atenta todo momento. Então, não tinha distração, não tinha coisa em português. Não tinha isso. Era realmente inglês o tempo todo e eu tentando me comunicar com a galera de lá mesmo. Que legal. A única coisa que, assim, sem celular lá, os meus amigos canadenses achavam que no Brasil não tinha telefone ainda. Eu falava, não, gente, lá tem telefone, a gente já tem. A escolha minha de não ter. Foi uma escolha minha de não ter e tal, de não ter trazido. E depois, conforme os meses iam passando e minha mãe mandava, né, um dinheiro pra mim, uma mesada, né, pra gente se manter e tal... Eu falei assim, acho que eu vou juntar um dinheiro aqui e vou comprar um iPhone, que, tipo, era meu sonho ter um iPhone. E aí, minha mãe começava a ver o saldo do meu cartão. E ela assim, por que você tá guardando esse dinheiro? Não, você não quis levar seu celular, você não vai comprar um celular aí. Eu falava, mas assim, se eu não tiver precisando dela, não, pode sair, vai gastar com outras coisas, mas você não vai juntar. E acho que nem era tanto, acho que na época devia ser, sei lá, tipo, não sei, 500, 600 dólares pra comprar um celular, não era muito. Mas ela falava, você não vai voltar, porque foi uma escolha sua ir sem celular, então você não vai me dar esse golpe, entendeu? Esse nó. Burlar o sistema. Burlar esse sistema. E todo mundo voltando com o celular, com tudo, e eu assim, não posso, foi uma escolha que eu fiz, então vamos com ela até o final. Mas eu vejo que foi muito bom, que bom seria se as pessoas pudessem dar uma pausa de rede social. E é muito louco porque hoje eu falo, né, eu trabalho com marketing digital, onde todo mundo tá justamente nas redes, né? Mas se pudesse dar essa pausa pra viver muito mais os momentos, porque eu acho que isso fez total diferença. Não tinha uma coisa que eu ia comer ou beber ou algum lugar que eu ia ir, tipo, primeiro eu vou fazer uma story, primeiro eu vou postar uma foto. No sentido de memórias, às vezes faz um pouco de falta, mas no sentido de ter vivido intensamente cada momento, cada segundo lá. Aí eu não tenho dúvida de que eu vivi. Eu até mandei muitas cartas pros meus amigos aqui no Brasil. Que legal, carta. Hoje em dia, praticamente ninguém... Não, na época também já não tinha, tá, gente? Tudo bem, né? Eu falo assim, na época também já não era muito comum mandar carta. Mas eu queria já ter essa vivência. Então, assim, já que eu não posso ficar mandando mensagem, contando pra eles como é que estão as coisas, né? A gente usava muito o Skype daí, no caso. Então, eu mandei, sei lá, acho que eu mandei mais de 20 cartões postais escritos, assim, cartas. E você recebia de volta? Ou você só mandava? Eu recebi 3 cartões postais enquanto eu tava lá. Um acho que foi da minha mãe, do meu pai e da minha prima, que tava também na Itália fazendo intercâmbio, e daí a gente meio que tava assim, tipo, né, ensino médio, se correspondendo por cartas, foi um negócio meio assim, foi só, acho que dessas 3 pessoas. Minha mãe mandou não só carta, mas ela também mandou uma caixa, assim, com coisas que ela falava que não era igual, assim, tipo um espremedor de alho, que eu falo, mãe, que não tem espremedor de alho. Um espremedor de alho, mandou suco maguari pra eu fazer mousse de maracujá. De pozinho. Não, foi o de líquido mesmo. Mandou leite condensado, tipo, tinha lá, mas eu falava, mãe, não é muito igual. Ela, não, vou mandar leite moça. Então, assim, mandou uma caixa de coisa que, né, igual esse negócio do alho, porque um dia eu fui fazer feijão lá. E aí, eu falei, gente, como que eu vou amassar? Não tinha um amassador de alho. Assim, coisa simples, né? Simples. Enfim. Não tinha nem panela de pressão, então também, assim, o meu feijão quase que deu ruim, mas no final deu tudo certo. Mas teve esse perrengue do celular, foi um bom ponto. Que foi um perrengue, mas que hoje eu vejo que foi positivo, sim. Não foi ruim, não. É uma experiência muito legal pra contar. Uma experiência. E pelo que eu tô ouvindo de você, sua mãe sempre te incentivou, né?
A no minha mãe intercâmbio? sempre me incentivou em tudo, né, assim, ela Sim. era minha maior apoiadora de todas essas loucuras que hoje não é mais loucura, mas na época era, né. E ela falava assim: "Não, vai dar certo", tipo, ela falava sempre: "O céu não é o limite", ou seja, tipo, nem o céu, sabe, nem o céu é o limite, vai dar tudo certo. Ela sempre falava: "Confia que vai dar certo", e tal. Uhum. Então ela sempre apoiou Sim. muito. As viagens e as outras, né, que eu acabei fazendo, ela sempre foi grande incentivadora, assim. É muito importante ter alguém ali com a gente que topa tudo, né, que incentiva É. do nada uma ideia de intercâmbio, ela se organizou, fez tudo. E foi uma loucura mesmo. Ela Que legal. até posso falar pra você, Mary, Uhum. a minha mãe já é falecida atualmente. Hum. Então tudo que eu conto dela com um brilho nos olhos, assim, ainda maior, porque ela foi um marco muito, muito importante. Sim. É recente, né, faz poucos anos, né, que ela faleceu, mas eu sempre vou lembrar dela com muito amor, com muita alegria. Foi assim que ela me criou, sabe. Então, assim, Sim. mesmo nas nossas loucuras, sempre vai ser desse jeito que eu vou Uma lembrar dela. Por isso que eu falo inspiração. muito dela, assim. Pode falar, tem que falar mesmo. Então, eu falo do meu pai também, agora ficar chateado, né. Mas é que meu pai sempre foi muito mais pé no chão com as coisas, tipo, ele Uhum. sempre teve muito mais medo, tipo: "Será que o intercâmbio é pra você?", sabe. Sim. Medo talvez da minha frustração se alguma coisa não desse certo, porque Uhum. pai acho que tem esse lado um pouco mais racional das coisas, né. Mas sempre me apoiou, depois todas as viagens ele que fazia questão, tipo, de levar e buscar de aeroporto, sempre era assim, tipo, Aham. a vez dele, sabe, de fazer isso. Então, tem esse lado, ele também é um grande apoiador aí do de viagem de Sim. sucesso, mas é que a minha mãe é diferente, não tem que falar, mãe é mãe, não tem e hoje sendo mãe, eu vou Uhum. enaltecer as mães, assim, muito mais e Sim. sempre, então tem esse lado, sabe. Sim, tem que ter alguém com a gente pra sonhar o mesmo sonho, pra não que o pai não faça isso, Não, né, não, mas a mãe compra ali aquela briga e se organiza e faz tudo que move céus e consegue terras. pra conseguir ajudar o filho, Foi né. isso. E eu E espero como que fazer isso pela foi? Isabel. E esse planejamento que vocês falaram, como que foi pra vocês? Como que era o dia a dia ali de vocês? Você fala lá Pra conseguir fazer o intercâmbio. Porque tá. eu entendo que hoje todo mundo acha que o intercâmbio hoje, sempre, né, que o Aham. intercâmbio é uma coisa muito difícil de fazer, É. quando na realidade só precisa de um planejamento ali, né. Exato, a gente começou a ver bastante tempo antes, acho que deu, Uhum. assim, uns 2 anos antes, entender como funcionava o fluxo, né, dos pagamentos. Foi logo que eu comecei a fazer, né, tecnicamente o inglês, assim, e tal, que daí já deu essa Sim. vontade. E aí a gente foi, de fato, fechar mesmo, faltava 1 ano talvez pra viagem, eu acredito, que demorou esse timing aí. Mas pra entender que o valor era todo fechado em dólar canadense, que a gente conseguia ir pagando conforme, tipo, a disponibilidade, eu nem sei Uhum. se é assim Sim. ainda, né. E aí a gente recebia o câmbio e ia fazendo os pagamentos. Nesse ano, né, foi um ano que a gente estava bem na missão mesmo de juntar grana, e tal. Aham. Foi muito legal, porque assim, minha mãe começou a vender salgado, aí eu levava pra escola pra vender salgado também, e tipo, todo mês dava meio que o valor assim certinho pra gente fazer pelo menos um aporte, uma conversão e tal, Uhum. em dólar. Então assim, foi um ano bem desafiador, né. Mas foi bem legal. E também teve uma ajuda, eu não posso esquecer disso, porque eu acho que esse foi a maior ajuda de todas. Uhum. Mesmo a gente vendendo salgado e Sim. tudo mais e fazendo aqueles picadinhos, a maior ajuda de todas veio do trabalho da minha mãe. A minha mãe, ela era secretária e era meio que assim, não tinha a gente vai acabar entrando nesse lado da minha mãe, né, mas tudo bem, tem que contar. E assim, não ganhava muito Uhum. bem, né, tinha esse outro ponto também. E os chefes dela, assim, entendiam que ela estava batalhando muito pra essa questão do meu intercâmbio. E aí foi muito legal que eles falaram assim: "Não, podem ir ver tudo certinho e a gente vai ajudar com essa questão do intercâmbio". Então, tipo, o trabalho dela fez essa ajuda pra minha formação, sabe. Então foi muito, Que muito legal. especial, foi muito diferente, porque todo mundo que eu falo assim: "Meu, que loucura, como assim o trabalho da sua mãe, não sei o quê". Ela era uma funcionária mega querida, então por isso que eu falo Uhum. sempre dela muito bem, porque assim, não era Sim. só comigo, entendeu, era geral. E aí eles deram essa ajuda, esse empurrão, assim, porque era uma época que ela queria voltar a estudar, falava: "Não, mas não posso voltar a estudar, porque senão eu não consigo juntar dinheiro pra pagar o intercâmbio da Carol". E eles assim: "Não, então volta a estudar que o que, Uhum. né, precisar a gente vai estar ali dando essa ajuda", pra ela poder voltar a estudar. Então tem vários contextos, assim, educacionais que me pegam muito. E aí quando a gente fala de educação internacional ou educação num geral, que não deixa de ser trabalhando com marketing digital hoje, né, o que eu faço, essa questão da educação, de como que isso chega em mais pessoas, ou como a gente vai buscar isso em lugares diferentes. Então, Uhum. seja a educação internacional, seja a educação hoje, quebrando as barreiras, né, do físico e indo para o digital. Então, eu olho para a educação como um todo de uma forma muito, muito especial. Sim. Tipo, isso realmente transforma, sabe? Porque se no momento talvez não tivesse esse desejo de querer fazer uma faculdade e tudo mais, talvez os chefes dela não precisariam contribuir com a Sim. questão do meu intercâmbio. Então, tipo, ela que se vire, entendeu? Como todo mundo.
Mas não, teve esse apoio aí educacional que foi muito forte, muito significativo pra dar tudo certo, sabe? Então, além de vender os salgados pro dinheiro que eu ia levar lá pro Canadá, né? Teve todo esse apoio aí também. Que lindo! É, foi Essa muito incrível. mágico. Por isso que eu devo muito ao intercâmbio, assim, tipo, a Just, enfim, porque fez parte da minha vida num lugar, assim, que talvez não fosse possível fazer em outro lugar, sabe? Não sei, eu olho muito pra esse lado. Que linda. É. Fiquei emocionada. Porque é muito importante quando as pessoas, de modo geral, acreditam na gente. Sim. E no caso, até na sua mãe, né? Se a empresa até colaborou. É, esse foi um dos pontos de eu não querer levar o celular, do tipo, eu tenho que dar muito resultado, entendeu? Tipo, tem muita gente investindo em mim aqui, eu tenho que voltar falando inglês, não dá pra brincar em serviço. E eu acabava vendo que os outros brasileiros, eles ficavam muito entre si. Eu dei muita sorte que na escola que eu fiquei, tinha 1000 alunos, e não tinha brasileiro lá, no ensino médio. Eu dei bastante sorte, assim, eu vejo como sorte. Muitos podem falar assim, nossa, que triste, não tinha brasileiro. Eu acho, não, foi sorte, porque daí eu tinha que me comunicar com outras pessoas mesmo. Então, foi muito legal. E até tinha espaço pra mais um brasileiro. Era uma escola que tinha espaço, acho que pra cada... 2 nacionalidades, assim, Sim. na escola, né? E eu tava sem par lá, né? Brasileiro. Mas foi ótimo, assim. Então, foi bom pra realmente conseguir desenrolar essa questão do inglês. E me enfiava em tudo que tinha lá na escola, assim. Foi muito legal, foi muito legal. E depois desse intercâmbio? Você foi pra onde? Então, depois desse intercâmbio, eu comecei a trabalhar na Just. Aí, intercâmbio era de férias, né? Daí era outra pegada. Não dá pra ficar Sim. 6 meses longe. Não era assim. E demorou um tempo. Primeiro eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, conheci escola lá tal, que era da nossa rede. Mas foi uma viagem, assim, turismo total. E foi aí que eu vi que, tipo, eu falei, meu, turismo não vale a pena. Porque eu Não fiquei. vale? Não, eu fiquei 10 dias em Nova York, eu podia ficar, tipo, um mês fazendo intercâmbio. Sim. Enfim. Mesmo que fosse, talvez, não sei como tá agora, né? Mas, tipo assim, com certeza poderia ter ficado um mês em outro lugar com o valor que eu fiquei 10 dias em Nova York. Isso, fato. Mas tudo bem, é aquela coisa, tipo, Nova York, né? Tem que ir e tudo mais. E fui sozinha e, assim, Você foi foi muito legal. sozinha? Fui sozinha. Foi uma época que eu tava assim, tipo, deixa eu ver se eu gosto mesmo da minha companhia, sabe? Aham. Deixa eu ver se eu gosto de mim. Por isso que eu não coloquei nem, tipo, chip no telefone, entendeu? Aí quando eu tava no hotel à noite, postava foto e postava as coisas, enfim. Mas aí nessa época, né, já tinha, né, também, continuou, né, já tinha todas as redes sociais, enfim. Mas mesmo assim não me pegou no sentido de registrar tudo aquilo toda hora, enfim. E aí teve, né, essa viagem de Nova York, que foi massa, mas que financeiramente falando, depois eu olhei e falei, talvez não vale tão a pena. E aí depois de um tempo eu comecei a me organizar pra fazer um intercâmbio na Inglaterra. Porque tinha uma escola muito massa, que a gente só vendia pros outros, assim. E era uma escola em Bournemouth, no sul da Inglaterra, chamada Anglo Continental. Também não sei mais como é que tá, enfim, dessa questão das escolas hoje, mas na época era uma escola muito boa. E eu fui pra fazer um curso profissionalizante lá, que foi um curso de 3 semanas de marketing, sales e de business communication, que foi muito legal, porque daí já era aquela coisa, tipo, já não é mais ensino médio, entendeu? Você já tá indo fazer um negócio profissionalizante, legal, numa escola que a gente acabava indicando pra galera que tinha, assim, às vezes mais de 30 anos, então, bem renomada. Eu falei, não, é uma coisa legal de se fazer, sabe? É um projeto bacana, profissional. Sim. E foi incrível. Esse foi nas férias. Esse foi nas férias. Aí eu fiquei uma semana que antecedeu a esse intercâmbio. Eu fiquei na Irlanda. Também consegui ficar uma semana numa escola na Irlanda pra conhecer, também pra entender, porque também era um lugar que eu queria muito conhecer. Então, como era um mês de férias, né? Fiz essa uma semana de Irlanda, Dublin só. E aí depois fui pra Bournemouth. E aí, nos finais de semana, acabava dando um passeio, né, tal, pela Inglaterra. Mas, assim, foi bem pra focar mesmo também em estudar. E aí foi também maravilhoso. Aí já foi outra cabeça, tipo, da Carol adolescente pra Carol profissional, pra Carol, né, iniciando ali na vida adulta também. Mas já foi uma pegada diferente e foi maravilhoso. E aí eu também escolhi ir pra Inglaterra, porque também era uma das coisas que eu sempre quis, mas por conta da Libra era mais caro e tal. E minha mãe também sempre falava assim, tipo, filha, quando você puder realizar esse sonho e tal. Então eu tinha muito isso dentro de mim. E eu fui pra lá, minha mãe já tinha, né, falecido. Então era meio que assim, tipo, tô realizando um sonho meu e dela. Também tinha muito essa pegada, sabe? Então foi Que assim. lindo. Foi incrível. E dessas viagens, assim, todas você foi sozinha? Todas fui sozinha. Aí depois comecei a viajar com a galerinha. Com os baixinhos. E aí, os baixinhos não tão baixinhos assim, né? E aí comecei a acompanhar os grupos de adolescentes pra fazer aqueles testes de tipo, vamos ver se a gente gosta, né? O school to school e tal. Então eu ficava 15 dias no Canadá ou 15 dias na Inglaterra, né? Pra sentir se era isso mesmo, pra depois de repente fechar um high com um programa mais longo. Então era um test drive, assim, né? Da galera.
E foi ótimo, porque das vezes que foi no Canadá, eu conseguia ir e rever a minha família e os meus amigos. Que legal! Porque foi na mesma região, foi lá na Nova Escócia. E eu tenho, assim, um carinho imenso. Elas, minha família ainda, né? Minha mãe e meu Tem pai de lá. contato até hoje? Tenho. Inclusive, muito triste, que ela tentou mandar pra mim uma caixa recente. E voltou lá pro Canadá a caixa. Ela, Carol, não sei o que aconteceu. E mandou foto, assim, do papel dos correios, sabe? E até agora eu não sei o que rolou, né? Enfim, ela falou, vou ter que trocar todas as roupas e mandar tudo tamanho atualizado pra Isabela. Então, assim, ela pra mim hoje também é a nene, né, da Isabel. É a nossa vovó de lá, assim. Então, também Que legal! tem isso. É muito legal manter o contato, né, com as pessoas que conhecem no intercâmbio. Muito. Vejo as minhas amigas de lá, né, casando, algumas separando e casando de novo, enfim. Sim. E também, vira e mexe, chega uma memória, uma lembrança, né, no Facebook, ou delas me mandarem, Carol, olha que eu encontrei aqui, né? Então, tem muita coisa, assim, é muito intenso. Acho que independente do tempo do intercâmbio, ele é muito intenso. Claro que o meu intercâmbio de um semestre, de ensino médio, ser adolescente, viver tudo intensamente e tal, tem um peso, mas não tira também o peso desse um mês aí que eu fiquei fora, vamos pensar nas 3 semanas, né, de Inglaterra, o tanto que eu aprendi lá. Então, assim, tudo tem o seu valor, eu vejo muito por esse lado. E parece que o tempo passa diferente quando a gente tá fazendo intercâmbio. Eu tenho essa sensação de que é muito mais tempo do que de fato parece que é. Porque você vive tudo assim, não quer perder tempo com nada, não tem tipo, dormir, não, tô em intercâmbio. Não vou dormir, verdade. não, vamos sair, não, vamos sair. Não, é pub, depois da hora da aula. Tipo, tá, mas é 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, mas isso pub só adulta, tá? Depois, né? Só falando, não quando era adolescente. Sim. Mas a gente vive diferente, a frequência do intercâmbio, ela é única. Eu sei que tô falando, muitas pessoas que assistem, né, já fizeram talvez intercâmbio, ou quem não fez ainda, né, que faça pra entender essa frequência, porque... É bem diferente de uma viagem a turismo, né? Não, total. Isso é muito, muito diferente, assim, Muito diferente. muito impactante. Porque turismo a gente vai mais para as áreas principais ali, se preocupa em tirar foto o tempo todo. Exato. Enquanto o intercâmbio é a vida mesmo. É perrengue, É não, perrengue? tem perrengue. Sim, tem perrengue. E é isso, e viajarei com os aluninhos, né, adolescentes. Foi uma outra experiência, porque eu também era bastante jovem quando fazia isso com eles, assim, mas ao mesmo tempo tinha que coordenar o negócio ali, entendeu? Então, tipo, tava junto com eles, mas ao mesmo tempo tinha outro olhar, uma outra preocupação. Responsabilidade, e foi incrível, assim, ter vivido isso com eles. Acho que aflorou, assim, o meu lado mãe de um lado, sabe? Tipo, ai, tô com dor de cabeça, tem mais dor de cabeça, tem mais pra isso, pra aquilo. Ai, hoje tá muito frio, então põe uma blusa, sabe? Coisas assim, né? Ou tá comendo direito, tá bebendo água, não tá? Então, acho que já foi aflorando o meu lado mãe desde então, assim. Foram bastante aluninhos? E uma média de 15, mais ou menos. 15 por embarque. Eu acho que era 15 a 20? Por embarque. Nunca ia sozinha, sempre ia um outro... guia, a gente fala assim, né? Outro guia junto. Sim. Mas era muito gostoso. Muito. Que saudade que eu tenho desses uma Honey experiência Badgers. diferente também, né? Sim. Que legal. E de perrengue, assim, você mencionou que intercâmbio é perrengue. Tem alguma coisa que te marcou muito, assim? Eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas o meu intercâmbio começou com perrengue, porque assim que eu pisei fora da estação de Londres, a minha bateria acabou. Eu não sabia para que lado eu ia do metrô, eu não sabia onde ficava o endereço, porque eu não imprimi os papéis. Tá vendo? Por isso que é bom, né? A gente não depender 100% do celular pras coisas, né? Então. Sim, eu que sempre mando, né, os meus alunos totalmente preparado, não imprimi. E aí eu não sabia onde que era o endereço, não sabia nada. E assim que eu pisei, acabou a minha bateria. E aí eu tive que me virar sozinha. Num lugar que eu tinha acabado de chegar. E começou assim. Depois foi só deu tudo ladeira certo, abaixo. depois deu tudo Brincadeira. Depois deu tudo certo. Que bom. Mas e aí? Isso me marcou muito. E aí, tem alguma coisa que te marcou Tem, faz bastante? tempo. Parece que eu tento buscar na memória e falo assim, gente, mas parece que faz tanto tempo. E de fato faz, né? Sim. Mas vamos pensar lá do high school. Teve um caso que logo nos primeiros dias eu ainda não tinha conseguido ainda qual que era o meu locker, algumas coisas assim. Então eu andava, e todo mundo tinha, né, seus armários, enfim. E eu ainda não tinha o meu. Então eu andava com praticamente tudo que eu tinha de cada aula, que ia mudando, né? A gente que muda de sala ia mudando, com tudo na mochila. Acho que era a única na escola que ficava andando com uma mochila todas as aulas.
Mas a minha irmã hospedeira já tava lá um semestre antes, ela era da Turquia, e ela já tinha um armário. Ela ficava assim, então usa comigo. E era aquele cadeado com que vira pra um lado, vira pro outro. Eu até achei meu cadeado esses tempos atrás, e eu falei, gente, eu nem sei como que abre mais isso, nem imagino. Devia ter marcado pelo menos a Sim. senha, porque eu sabia que era uma volta pra lá, duas pra cá, enfim, não sei. Cadeado legal, eu trouxe, porque pra mim é um souvenir, né, do meu intercâmbio. Sim. E ela tinha me mostrado, mas eu não precisava ir lá. Então eu guardava só, tipo, a jaqueta, né? Porque como eu cheguei lá no inverno, então assim, a jaqueta, pra não ficar andando com aquela jaqueta de neve e tal, ficava no armário, mas era isso. E no final do dia passava lá pra pegar as coisas. E foi assim alguns dias. E aí, em um dos dias, que ainda era o começo, eu comecei a escutar meu nome ser chamado no, sei lá, no alto-falante da escola. E eu pensei, deve ser alguma coisa, né? Que eu sou nova, aluna nova, umas boas-vindas, aconteceu alguma coisa, né? Uma surpresa, mas achando que era uma coisa legal. Cheguei lá na recepção da escola e falei bem assim, falei, ai, o que que eu fiz, né? Falei alguma coisa assim. Aham. Tava todo mundo com cara mega séria. E eles assim, tipo, vem aqui. Me colocaram numa sala. Falei que só faltou colocar uma luzinha na minha cara, assim, ó. E foi uma coisa tipo assim, você foi pro armário hoje? Eu falei assim, não. Mas entre as aulas, você não foi pro armário? Eu falei assim, não. Investigação. É, uma investigação. Aí eu assim, não, mas era normal todo mundo ir pro armário, porque daí trocava o material, os livros e tal. Eu falei, não, porque tava tudo comigo. Aí eu assim, mas por quê, né? Mas você não sabe a senha? Eu falei, não, mas a Ashley, né, ela passou a senha pra você, deu. Passou, mas eu não sei, até tentar explicar, não sei o que tal. Sabia, mas não sabia, né? Que estranho. Uhum. É, porque o armário de vocês, ele já usa assim, né? O armário de vocês foi. Ah, tinha uma polícia, detalhe que era uma polícia que estava junto. O armário de Interrogando. vocês foi roubado. E eu comecei a chorar. Ai, eu tô achando que fui eu que roubei. Isso que... Aí eles ficaram nervosos, porque lá, tipo, a galera não chora. Chora, tipo, velório só. Depois Aham. disso, você resolve o seu problema sem chorar. Não tem necessidade de chorar. E aí eles, não, ela tá aqui na outra sala, tal. Aí abriram, ela tava do outro lado. Eu falei assim, não, vamos até lá, o armário. Eu falei, gente, por que não fizeram isso antes, né? Fomos até o armário, tinha uma câmera, tipo, na frente quase, no corredor Uhum. do armário. E aí eles, a gente vai checar as câmeras. Tá. Falei, que bom, eu deveria ter feito isso antes. E aí eles viram que ela deixava o cadeado, assim, aberto em um dos momentos que ela foi. E que a pessoa do lado viu, assim, a facilidade. Eu sei que é delicado falar disso, daí os pais vão falar, meu Deus, não dá pra mandar nem pro Canadá. As pessoas lá, né, existe gente ruim em todo lugar. Mas era Sim. aquela coisa, tipo, adolescente e tal, enfim. Não deixa de ser, né, foi um roubo mesmo. Ele abriu ali o armário e ela tava a carteira dela lá, pegou $100 e tal, uma coisa assim. Quem leva $100 pra escola? Não sei, né. Era de papel, muito mais dinheiro de papel do que cartão, enfim. E aí foi isso. Aí depois a gente teve que esperar, né, nossos pais irem lá buscar a gente, porque a gente era menor de idade, tinha conversado com a polícia, Uhum. tinha todo um negócio assim e tal. Mas foi um climão, porque assim, já cheguei chegando, e a sala da diretoria não, diretoria, secretaria, era um vidro, assim, e a Uhum. gente ficou sentada ali, esperando com a polícia, tipo, perto, todo mundo que passava na hora de ir embora da escola, tipo, já olhando, eu falei, eu não vou arrumar amigo aqui nesse lugar, nunca. Era primeiros dias de aula, eu não tinha amigo nenhum, eu falei, agora que eu não vou arrumar amigo nenhum mesmo, porque, nossa, uma brasileira acabou de chegar, Já tá com ladra, a sei lá, o que polícia. aconteceu, tá com a polícia. Então, não foi uma chegada muito amistosa, assim. Mas depois deu tudo certo, o aluno foi Uhum. suspenso, aquela coisa toda, né? A gente ficou meio tenso, mas tudo certo, vida que Resolvido. segue, né? Resolvido. Fui atrás, né, de um armário pra mim, e aí começa uma história legal. Porque, né, nasceu, né? A pessoa assim, de uma coisa ruim pra uma coisa boa. Comecei a ver esse negócio de armário e tal. E era um armário que, assim, grandão e metade embaixo e uma metade em Uhum. cima. Ninguém queria ficar com o armário embaixo. Mas até então eu não sabia disso. Pra mim, tipo, tanto faz, entendeu? Armário embaixo, armário em cima, enfim. Sim. E aí eu tinha que ir lá no tal do Grêmio Estudantil pra pegar uma chave, pra dar um nome, pra, enfim, fazer todo esse processo. Aham. E aí lá, acho que comecei, assim, a galera... Não sei se achou legal por eu ser brasileira, não sei o que foi, mas tinha algumas pessoas lá e tal. Vou conseguir um armário bom pra você. Um armário em cima. Gente, um armário em cima é assim. Estourou no norte. Deu tipo, Aham. outro nível. Como assim, tem um armário em cima? Sabe? Uma coisa assim, ó. Tem coisa super tosca. O da minha irmã hospedeira, por exemplo, era embaixo. Quando eu falei pra ela conseguir um armário em cima, ela disse, mas como assim? Você acabou de chegar? Como assim conseguir um armário em cima? Eu, não sei, consegui um armário em cima. Então, até isso, quando você passava, as pessoas iam, porque realmente você não tinha que ficar agachada lá no Aham. chão, pegar suas coisas e tal. Ou uma pessoa em cima de você, porque enquanto a pessoa tá Tá embaixo, tem uma embaixo. pessoa em cima abrindo. Então, assim, realmente era meio vergonhoso o armário embaixo, mas eu não sabia. Mas aí começou, coisas promissoras começaram a acontecer. No intercâmbio foi legal. Aí teve a questão, tipo, de um musical, que eu consegui entrar lá, por causa de, Um tipo, tá meio que... musical. Que eu me incrível. sentia no High School Musical. Eu Assim, imagino. foi isso, pra mim foi isso. Não, meu papel tinha uma fala só, mas eu me sentia no High School Musical do mesmo jeito, entendeu? Porque eu participava dos ensaios igual, Uhum. enfim. E aí foi mais de um mês ensaiando esse musical. Foi muito, muito legal. Saindo no jornal da cidade,
né? Coisas importantes ainda saem no jornal, não saem ainda Sim. impresso ou não, agora é só Sim, digital. eu acho que sai. Mas na Eu acho que época sai. era ainda impresso, né? Então foi muito bacana. E foi aí que eu consegui fazer bastante amigo, estando no musical, porque daí nas aulas, assim, realmente era foco total, né? No dia a dia ali, lição, bastante lição, né? De casa, tinha muita lição de casa. Mas no musical era onde era um hobby. E eu lembro que minha mãe canadense ficou muito feliz quando eu cheguei pra ela, falei que tava no musical. Nossa, ela ligou pro pai, assim, tipo, ai, Carol vai fazer amigos, ela entrou no musical. Então foi uma alegria, porque realmente acho que era um lugar onde eu ia poder conversar e, enfim, ter uma atividade extra, já que eu não Sim. tinha celular, né? E nem computador na E escola. é igual filme mesmo? Musical, essas coisas? Pra mim foi, eu achava que eu tava no filme todo dia. Uma pausa para água. Fala pouco, né? Graças a Deus. Desculpa, Mary, falo muito, né? Imagina. Mas então, pra mim era igual tá no filme. Tinha ensaio quase todo dia depois da aula. E aí as pessoas falavam assim: tu vai ficar pra ensaio depois da aula? E aí ficava na escola até tarde, ensaiando. E a galera levava muito a sério. O musical era The Sound of Music. E quando eu entrei nesse musical The Sound of Music, eu não tava entendendo nada. Aí começou a tocar, tipo, a galera cantar, eu não sei o que. Deu, nossa, parece que eu já escutei isso em algum lugar. Sério, demorou um tempo pra eu entender que The Sound of Music era Noviça Rebelde. Tipo, já tinha passado vários ensaios. Sabe quando você fica assim, meu, parece que essa história eu conheço? Mas, assim, juntar o Leco Cré ali não tava funcionando. E aí era Noviça Rebelde. E foi muito legal, porque era daí, tipo, a orquestra da escola, né? Porque tem banda, né? Aula de música e tal. A orquestra da própria escola, tinha figurino, então a galera, tipo, que cuidava disso, tinha que ficar pra fazer cenário, sabe aquelas coisas todas, assim, Sim. tipo, do É High School muito igual Musical. filme, exato. Era isso. E aí as pessoas passavam, né, pelos corredores e te cumprimentavam pelo nome do personagem, ou tinha, tipo, o grupo do teatro, então, assim, foi muito legal. E você Muito, muito, cantou? muito. Não. Só no coletivo ali, só com todo mundo junto. Não, meu papel era assim. É doida essa história do papel também. Por quê? Eu tinha me Conte. inscrito. Ela vai eu falar, né? Cada vez uma coisa. Eu tinha me inscrito pro musical, porque aqui no Brasil, sempre na escola, eu era a pessoa que ia ter qualquer coisa, eu que tomava a frente da sala. Sabe, bem CDF, zona assim? Sim. Então, eu vou puxar, eu vou fazer e tal. Lá, a menina foi na sala, pedir ajuda pro musical. E ela chegou meio que assim, alguém quer ajudar, tal. Até então, era também o começo, né? Ela não tava entendendo tudo 100%. Tipo, meu upper intermediate não era bem upper intermediate, sabe? Enfim, e aí a gente só percebeu lá, na hora, que não era. E que eu ia ter que dar uma rebolada pra entender tudo que eles falavam. E ela começou a ver que ela tava pedindo ajuda pra alguma coisa, né? Eu já tinha visto essa galera do Grêmio e tudo mais lá quando eu fui pegar as coisas do armário e tal. E eu vi ela desesperada pedindo ajuda. Aí eu peguei e falei, meu, já vi essa menina, né? Fiz uma conexão com ela, já que eu vi ela pegar a chave do armário, sabe? Tipo, vou tentar ajudar, porque ninguém da sala levantou a mão. E ela, tipo, Pelo amor de Deus! anyone, alguém quer ajudar? E aí eu peguei e levantei a mão. Quando ela foi chegando perto, e ela viu que o meu, né, meu inglês tava aquelas coisas dela, tipo, nossa, você nem tá falando inglês direito, sabe? Você quer ajudar? E daí que ela me explicou, né, que era musical e isso e tal. Eu falei, mas o que pode fazer? Aí ela tentou meio que falar, mas a professora meio que começou a tocar ela da sala, porque era horário de aula. Ela falou que ia deixar as informações, tipo, do lado de fora, colado, e que era pra eu aparecer no auditório, no refeitório, que era onde a gente fazia os encontros. Depois da aula e tal, mas que tinha, sim, possibilidades, que não precisava estar, de fato, no palco, que era, tipo, bastidores mesmo. Então, era cuidar de figurino, maquiagem, cenário. Então, eu fui pra isso, entendeu? Fui pra cuidar backstage total. Aí, no primeiro dia, que foi o ensaio, que a galera tava recebendo os livros, assim, que daí todo mundo se juntou lá, eles começaram a passar a peça pela primeira vez. E aí, chegou numa hora, e que deu pra perceber que foi meio que um climão, assim. Tipo, ele começou a chamar um papel, uma pessoa, né, não sei, e não tinha essa pessoa. E aí foi meio que aquela coisa, já tava rolando as audições pra esse negócio na escola, uma cota. E eu nem entendeu o que estava acontecendo na escola. Então, deu pra perceber que faltou essa pessoa desse papel, eles esqueceram desse papel. E aí, o diretor lá, né, que era um professor de teatro, chamou a galera, as meninas que estavam sentadas ali, que era todo mundo de backstage, chamou todo mundo pra fazer uma linha. E nisso ele começou, assim, de um jeito muito rude, tipo, você não, muito alta, não, muito baixa, não sei o que, sabe uma coisa assim? Tipo, analisando sua cara mesmo, julgando total, e foi tirando. E eu só queria, ele falava assim, e eu só queria ajudar pra maquiagem, tipo, que era meio que isso que eu achei que ia rolar. Aí nisso ele pegou, foi tirando, e eu tentando falar que eu só tava ali pra ajudar com a maquiagem, com o figurino e tal. E aí ele ficava assim pra mim, shut up. Tipo, falava assim na minha cara, me mandava calar a boca, assim, eu... Que cara grosso, meu Deus. Mas era o jeito como eles se comunicavam lá, acho que devia ser meio que normal, não sei. Até hoje não sei se isso foi, enfim. E aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim, você... Então, tipo, já que você não para de levantar essa mãozinha aí e falar que você quer... Vai ser você, vai lá.
e falou pra eu subir lá no pau. E eu tentando explicar. Eu só vim aqui tentar ajudar com a maquiagem. Não sei se ele viu que seria uma oportunidade, tipo, uma intercambista de socializar Sim. e tal, mas eu já ia achar que eu ia estar socializando com a galera estando nos bastidores. Enfim, e aí ele pegou e falou pra eu ir lá no palco e tal. E aí, uma hora, vira e fala assim, né, your line, falando da minha fala. E eu assim, quantas eu vou ter que explicar que eu só vim aqui, que eu tô tentando falar, que eu só vim aqui pra ajudar na maquiagem, entendeu? Foi mais ou menos assim. E aí ele falou assim, depois você pega então. Então é esse seu papel, que não sei o que, falou meio que assim, de que era pra eu ficar ali mesmo, porque eu naquela de saio, fico, o que eu faço? Tá, beleza. Passou isso, um colega lá que ia ser da cena, falou assim, depois eu posso te passar, eu tenho o livro, né, te passo, não sei o que. E foi isso, e foi assim que eu entrei no papel. Pra ser uma baronesa lá, que tinha uma fala. E que na hora que ele ainda foi muito louco, porque eu lembro até hoje da frase, porque foi muito marcante, porque ele falou a frase, ele falou bem assim: Frau Schroeder Charming Georg. Desse jeito, tudo bem, falei meio corrido agora pra não dar pra entender também. E aí eu só repeti o som, sabe? Frau Schroeder Charming. Foi isso que eu falei. Depois que eu fui entender toda a frase. Frau Schroeder, Frau usa senhora, né? Tipo em alemão. Schroeder, que era a pessoa lá. Is Charming, Georg. Georg era o cara com quem eu estava falando, entendeu? E eu demorei, eu só repeti o som. Até eu ler essa frase, eu tava só assim, sai um som, repetiu aquela cena e eu fui... Exato, Frau Schroeder is Charming, Georg. E, na verdade, tava querendo dizer Frau Schroeder is Charming, Georg, né? Enfim, demorou um tempo, aí essa era a minha fala, tinha uma outra lá que era no coletivo com a galera, tinha dança, foi bem legal. Mas foi isso, só que eu tinha que estar em todo o ensaio, tinha que estar junto ali com o pessoal, então foi maravilhoso. Me senti no High School Musical, como falei, entendeu? E você só foi pra fazer a maquiagem. E eu só fui pra fazer a maquiagem, exato. E as minhas melhores amigas, né, que eu fiz lá, eram justamente as meninas que estavam nos bastidores. E depois tinha aquilo, vai ter festa na casa da fulana, dormir na casa da ciclana. E aí já era, tipo, o grupo do teatro, entendeu? Então já ficou legal. É. E aí, depois disso eu fiz tudo com essa galera. Eles foram, assim, meus melhores amigos. Que legal. Uma coisa que me fez questionar, né? Você falou que esse professor, ele foi meio rude com você. Foi. Você teve mais alguma outra situação dessa? Eles eram muito secos, assim, não tinha muito mimimi, sabe? Então, acho que como eu tava muito ansiosa, eu fico tentando me lembrar. Eu tava desesperada, porque ele queria me colocar num lugar que eu não queria estar. Porque eu tava tensa, não falava inglês direito, aquela coisa toda. E eu todo tempo mostrar pra ele que, tipo, era um erro, entendeu? Que eu tá ali naquela fila, não era. Ou será que eu tava certa de estar naquela fila? Mas eu vi que ele chamou todo mundo, então era pra estar ali, tá? E aí eu queria mostrar isso. E eles são muito práticos, muito diretos com as coisas, assim. Não tem mimimi, sabe? O negócio é muito reto. Um dia eu queimei uma pipoca lá na casa da família que eu fiquei. E eles são, assim, maravilhosos. Tipo, amo de todo o coração. Queimei a pipoca, mas assim, não tinha... De micro-ondas. Enfim, você vê que aquele micro-ondas era tão potente. Pra falar desse sentido de ser sério com as coisas, sabe? E aí a pipoca ficou queimada, ficou um cheiro de queimada. E como que ia abrir a casa com, sei lá, menos 15 graus? Não tinha como abrir, né? Nossa! A casa. E aí a pipoca queimou e eu falei, não, mas eu tiro o que tá queimado e vou comer o outro. Ela, não, faça a outra. Deu, não precisa. Aí ela falou assim, eu estou falando pra você jogar essa pipoca agora. Olha o cheiro que está aqui. Eu não quero essa pipoca. Tipo, eu não quero você comendo essa pipoca. E foi, tipo, super séria. Eu fiquei com aquilo doendo em mim, entendeu? Tipo, doeu. Porque eu falei, nossa, como ela foi grossa comigo. E depois ela já tava falando, tipo, da outra pipoca e de outras coisas. E eu, será que ela não se ligou? Que eu fiquei chateada. Porque não era assim, tipo, nossa, pessoal. Tem que falar e acabou. E aí eu vejo que, como hoje aqui, a gente tem muito dedo, muito tato, dá muita volta. E lá não. Tipo, foi isso que eu falei. Não falei que eu não gosto de você, não falei nada disso. Falei que eu não quero essa pipoca aqui, entendeu? Foi tipo isso. Então, assim, e várias coisas de, tipo, pontualidade, questão, tipo, de horário, que aqui eu ainda sou, né, bem atrasadinha, meus amigos sabem, todo mundo sabe. Mas lá não, era um desrespeito muito grande. Tipo, absurdo. Tipo, quando minhas amigas iam pra apertar a campainha de casa, ela falava assim, sua amiga subiu os degraus da porta da frente de casa. Tipo, ela ficava brava com essas coisas, tipo... O tempo do outro, respeitar muito a decisão do outro, tipo, o que foi falado. Então, não era só ela, né, dentro de casa, mas eu via que isso era num todo. Então, as outras professoras não foram, né, ríspidas nem nada. Ele, depois eu vi que era um cara, gente boa também. Mas essa hora ele precisava meio que colocar ordem no barraco. Também um monte de adolescente fazendo uma peça no primeiro dia, toda a galera eufórica e tal. Ele viu que faltou uma pessoa, acho que deve ter sido... Hoje eu olho por outro lado. Mas estando lá, me doía, entendeu? Tipo, tudo que acontecia assim, que era direto e reto...
me doía. E aí não dava nem pra ligar na hora reclamando pra alguém, tipo, chorando, tipo, ai, aconteceu tal coisa. Não. Esse negócio mesmo, tipo, do armário, lá, aquela confusão que deu do armário, eu fui contar pra minha mãe quase um mês depois. Porque eu ficava com medo, tipo, vai lá na agência, vai falar alguma coisa, e, Sim. tipo, né? E foi exatamente o que aconteceu depois que eu contei. Estão acusando minha filha lá no Canadá, não sei o que e tal. Até entender todo o contexto, já tava tudo pacificado. Aí o pessoal da agência entrou em contato comigo, tipo, Carol, tá tudo bem? A gente precisa acionar o programa. Eu, não, gente, tá tudo Já resolvi. resolvido. Eu só contei pra ela o que aconteceu, entendeu? Mas demorei pra contar. Eu acho que esse filtro também, acho que os filhos não podem esconder nada dos seus pais. Nunca. Mas tem certos filtros que a gente tem que entender, naquela balança, tipo assim, é cultural ou é pessoal? Sim. Nesse caso era total cultural das coisas deles, a forma como eles falam, direto e reto, né? Enfim, não só desse caso que aconteceu do armário e tal, mas assim, você já é grande o suficiente pra ter uma conversa, pra responder. Eu via como eles tratavam as crianças, na casa que eu vi tinham crianças também. Como eles tratavam as crianças, falavam de forma séria, via as crianças, sabe? Era não tinha o mimimi que a gente tem aqui. Isso é muito diferente. E isso eu tento carregar comigo hoje, sabe? Menos mimimi, Sim. mais atitude das coisas, enfim. Eu tento ir por esse lado. É muito importante mesmo, principalmente essa coisa de não fazer rodeio, né? De falar exatamente o que quer, sem precisar ficar enrolando ou ficar justificando, talvez, né? Sim. Tem hora que eu falo, né? Sendo da área de comunicação, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, assim, como a gente fala. Mas tem coisas que... Porque a gente não pode simplesmente falar a verdade, ou falar que a gente não gosta, ou recusar as coisas por ser, né? Sempre muito polite aí. Então, tem tudo isso, né? Ah, a hora da água, né, Agora a Mary? pausa é minha. E dos outros intercâmbios, algum perrengue que te marcou bastante também? Ah, teve uma volta dos alunos que a gente também tava no Canadá, e aí o voo foi cancelado, e a gente não conseguia trazer esse povo de volta, assim, mas aí já não foi, tipo, no sentido de já não era minha viagem, né? Tava ali realmente pra organizar tudo e facilitar pra galera. Mas cadê a gente teve que desmembrar o grupo, uma parte volta num voo num dia, outra volta no outro, porque não tinha voo sendo cancelado por conta de neve. E aí foi um perrenguezinho pra galera, assim, eu lembro que pros adolescentes foi... Uns amaram, tipo, vou ficar mais um dia no Canadá, os outros... Não quero voltar pra quero minha casa. E aí, ter que falar... Mesmo aí, isso é um outro ponto. Mesmo tendo um inglês bom, conseguindo resolver coisas... Meu, pega um telefone pra falar com a companhia aérea e tentar resolver... Aí você fica assim... E aí são barreiras que a gente vai vencendo. Tipo, não, eu sou capaz. Nossa, ainda bem que eu tenho inglês que eu consigo resolver, né? Claro, já sabia que se eu tava lá era pra resolver BO, né? Se desse. Mas aí tiveram esses pontos. Eu tô tentando pensar aqui. Acho que teve também, quando eu tava em Nova York, que também a bateria do celular acabou, mas não tinha, como eu falei... Não tinha internet, então eu conectava, tipo, no Wi-Fi. No Wi-Fi nos cafés. Mas aí eu cheguei nessa Estátua da Liberdade e eu não sabia voltar pro ponto de encontro do lugar. Então, mesmo que eu entrasse no café, acabou minha bateria também, aquela coisa que você falou. Eu não consegui conectar pra saber, tipo, onde que é o lugar do ponto de encontro e tal. Mas acho que foi tudo mais leve. Fiquei presa também. Tem uma noite no museu. Meu, foi um dia no museu. Eu não conseguia achar a saída do museu, daquele museu lá. De jeito nenhum. Não conseguia. Fiquei um dia no museu. Aí todo mundo falou, mas não tem placa, não tem saída. Ou eu fui muito boa mesmo, porque eu realmente dei volta, sei lá quantas vezes eu vi aquele dinossauro, eu não conseguia sair daquele lugar nunca mais na minha vida. Daí eu fiquei meio nervosa, mas não foi tipo perrengue. Bournemouth. Ah, teve Bournemouth também, uma coisa assim, que pra eu chegar na escola eu tinha que passar por um cemitério. Porque, tipo, a casa que eu fiquei era bem na frente, e a pé pra escola passava na frente do cemitério. Eu podia dar a volta no cemitério, mas por que dar a volta se eu posso cruzar e cortar um caminho, não é mesmo? Pois é. Só que eu voltei à tarde da aula e não tinha me ligado, porque eu fiquei um pouco mais na escola, aquela coisa toda, e entrei no cemitério. E fui indo. A hora que eu cheguei do outro lado, o portão do outro lado já estava fechado. Porque já tinha dado o horário. Não lembro se era, tipo, 4, 5 horas. Aí, tipo, eu falei, meu Deus, se fechou desse lado... Vai fechar do outro também. Aí voltei correndo, assim, o cemitério todo. E eu já tava com aquele pensamento, meu Deus, eu vou ficar aqui presa à noite no cemitério. Sabe aquela coisa? Mas aí, do outro lado, ainda tava aberto. Aí deu tudo certo. Mas eu fiquei assim, não vou mais cortar caminho. Vou dar a volta. Não vou passar mais por esse cemitério. É que tava uma época muito assim, The Vampire Diaries. Aí aquela coisa, tipo, cemitério. Eu falei, tá tudo bem, tranquilo, né? Assistindo um seriadinho de... Nada acontece muito assim no cemitério, tudo leve. Tá, fiquei com medo real. E não tem porquê, né? Ter medo, mas fiquei tensa. Foi isso. Eu imagino. E acho que só. Dublin foi só alegria. Depois a galerinha, a gente... Não, acho que foi tudo de bom. Sempre foi tudo de bom. Eu sempre olho assim, tipo, sempre foi tudo de bom. Tem alguns casos outros. Alguns eu vou lembrar a hora que eu sair daqui, né? Com certeza, putz, devia ter contado isso. Mas agora eu não sei, não veio nada na minha cabeça. Sabe o que eu fiquei curiosa também? Pra saber um pouquinho sobre a sua viagem pra Nova York. Que foi uma viagem que você falou que queria se descobrir, se encontrar. Que você tava precisando disso. Tava precisando disso.
de gostar da minha companhia, Isso. né? E era uma viagem que era pra ter ido com uma amiga, e aí o visto dela foi negado e tal, e eu falei, quer saber, mesmo assim eu vou, né? Tinha uma amiga também pra encontrar lá em um dos dias, né? E um dia a gente conseguiu se ver, mas a maior parte dos dias foi sozinha mesmo. E foi muito bom. Mas as pessoas que eu encontrava falavam, ai, tá sozinha, ai, coitada. Coitadinha. E eu falava, gente, tá sendo ótimo. Sabe, fazer as coisas no meu tempo, ver que a minha companhia basta. Hoje, né, por ter uma filha, um marido e tal, eu quero tudo fazer com eles. Mas é muito importante esse momento, assim, de solitude mesmo, de o que meus pensamentos me dizem, como é que eu me comunico comigo mesma, as coisas do que eu quero levar. Eu não sei, eu entro muito nessas pilhas de conversar comigo mesma. E acho que essa viagem foi muito disso, assim, sabe? De realmente olhar pra mim e falar, eu gosto. Gosto quando eu tô aqui sozinha assistindo um musical. Não, no caso lá, né, de Nova York. Gosto quando eu tô aqui andando sozinha e vou numa loja comprar alguma coisa. Encontrei uma brasileira lá também, o nome dela é Joelma. E logo no primeiro dia que eu cheguei lá, ela era bem mais velha do que eu, assim. E ela trabalhava, já tinha morado em New Jersey, então tava lá a trabalho. E ela falou assim, não, em alguns momentos a gente pode sair junto, né? Mas mesmo assim, tipo, ela era o extra, sabe? Ela não era, tipo... A minha companhia que mesmo era o que eu tava buscando, Sim. sabe? Subir, descer nos pontos turísticos. Era isso que eu queria. E foi ótimo. E aí eu, às vezes, né, vira e mexe, aparece as memórias de Facebook, aquela coisa. Tem uma foto lá, eu na frente do Central Park, colocando assim, foi a melhor viagem que eu podia ter me dado de presente. Sim. Realmente colocando isso, assim, que foi muito E bom. aconteceu, vou xeretar sua vida Tá agora. bom. Poxa, Aconteceu alguma coisa aqui no Brasil que fez você falar, não, eu preciso sozinha, eu preciso disso pra mim. sim, tinha terminado um relacionamento e aí a gente fica muito naquela de será que eu me basto? Será que precisa ter sempre alguém do meu lado e tudo mais? E realmente as pessoas são muito importantes pra somar. Mas a gente tem que primeiro se amar, Sim. gostar da gente, pra depois a gente compartilhar e se transbordar. Então foi um momento que eu tava muito assim, deixa eu ver o que é a minha companhia. Se eu preciso mesmo ter sempre alguém do meu lado. Então, e viver, sabe, tipo, esse momento. Então foi importante. Tudo é aprendizado, né? Todo término, tudo é Sim. sempre aprendizado. E eu lembro que dessa viagem, por isso que eu falo, quando eu até menciono da minha mãe, assim, que era muito solar e muito alegre e tal, que essa viagem eu conheci. Como que era o nome daquela loja? TJ Maxx, acho, né? TJ Maxx é Nova York? É Estados Unidos ou é. Ah, não sei. É uma loja, tipo, barata, assim. Marshall, Ross, não sei, umas coisas assim, né? Tá. Enfim, uma loja Aham. assim. E, meu, tinha um monte de promoção de bronzeador. Tipo, tudo que eu trouxe pra minha mãe nessa viagem foi bronzeador. Eu falei, nossa, eu fui pra Nova York no Natal, assim, época de Natal. Tipo, então eu devia estar, acho que tudo mais em liquidação do que sei lá o quê, né? Aham. E eu trouxe pra minha mãe um monte de bronzeador daquela marca que era um Koalinha que antes até, então, tipo, era mais caro. Aqui hoje tem muito, mas na época não tinha. Sim. Então trouxe um monte de coisa assim. Eu falo, gente, minha mãe era muito iluminada quando eu penso nela no sol, né? Tanto que eu trouxe isso pra ela de presente. Quem traz bronzeador pra outra pessoa? Bronzeador. Pois é, loucura total, assim. Mas uma dessas lojas, assim, tipo de departamento, sabe? Agora eu não lembro. Sim. Então foi muito importante pra você, Nova Foi York. muito importante. E quando eu olho pra intercâmbio individual, ou, enfim, agora tem, né, em família e tal, eu acho que é uma experiência pra gente viver sozinho, pra gente se permitir. Total. Então, tem toda essa questão das aulas, de se comunicar e tudo mais, mas tem essa questão de se conhecer, você com você mesmo. Por isso que ficar muito, tipo, em contato aqui prejudica porque você não vive. E aí eu via muito disso depois nas outras viagens. Ai, tenho que avisar tal pessoa, minha mãe, né, meu pai, que eu tô fazendo tal coisa, tenho que avisar meu marido, minha namorada, né, tal, que eu tô fazendo isso. Sim. Esse dar satisfação, eu entendo que ele pode ser normal e ele é necessário, mas a gente deixa de viver certas coisas quando a gente fica só, tipo, avisando pro outro, postando foto pro outro, mostrando pro outro. Sim. E, tipo, meu, o que você tá vendo aqui, né? E como que você se porta numa situação como essa, você se resolver. Não, Sim. pra mim não tem o que É falar. muito isso. Eu acho que minha mãe até comentou isso no podcast que ela veio. Sua mãe O fez um primeiro... podcast também? Sim, ela veio aqui no primeiro. Amém. Ela falou pra mim que por ela, né, eu aproveitava 100% do meu intercâmbio, porque eu ficava, mamãe, estou indo para, sei lá, a London Eye. Ela, filha, não precisa me avisar pra onde você vai. Mas eu tinha essa preocupação de querer avisar ela o tempo todo. Sim. Ela ficava, não, aproveita, larga o celular. Então é muito isso do que você falou agora, né? E de tudo isso que a gente conversou, me conta, assim, uma lição que te marcou muito, que ficou na sua pele mesmo, sobre as viagens, sobre o intercâmbio.
que ficou na minha pele? Que Aqui, ó, asas. literalmente na sua pele. Literalmente na minha pele. Asas, de que a gente tem que voar. E hoje, Sim. criando a Isabel, criando, né, um serzinho, eu crio ela pro mundo, né? Eu quero que ela tenha essa liberdade, que ela se sinta livre. Que ela não que ela não se apegue, assim, não é isso, mas assim, que ela sinta que ela pode. E que as coisas que ela quiser, que ela vai realizar. E pra mim, a asa é uma coisa muito disso, sabe? De ainda não tem trânsito por aqui por cima, então sim. voa, né? E o intercâmbio também voa, porque tem que pegar um avião, de fato, pra ir pra outro lugar. Essa questão do céu, essa questão que transcende o que a gente tá aqui do dia a dia, Sim. do trânsito, dos carros, do que tá emperrado aqui, pra tipo, vai. Simplesmente essa coisa É de outra aproveita, deixa fluir. Pra mim, asas é o que eu Olha. penso muito nessa questão toda do intercâmbio, por isso que também tá na minha pele, né? Claro, eu sou uma grande devota dos anjos também, mas essa questão de dar leveza, dar fluidez, dar Sim. movimento, que as pessoas possam alcançar o que elas querem alcançar, o que elas têm que alcançar. Ai, que lindo. Sem se prender, né? Que lindo. Obrigada pela conversa. Imagina, falei demais, né, Mer? Mas obrigada. Obrigada por essa Importante recepção. falar bastante. Eu gosto muito. Quando fala de intercâmbio, mexe num lugar do meu coração, assim, muito especial. Porque é justamente Sim. isso, sabe? Esse abrir novos horizontes, é que todo mundo pode, né? Pode sim, se organiza e vai e faz. Porque não é igual fazer um curso online de inglês. Ou de qualquer idioma que seja. É vivência. E é isso. Sim. Realmente tem que viver, tem que estudar, tem que conhecer gente, explorar o mundo. Voar. Voar. Sim. Tem que Obrigada. voar. Imagina. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, sigam a gente nas outras redes sociais também. E por hoje é só. Até mais.